Queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem ou não me reconhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje eu vim direto de Lothlórien para poder dar uma aula élfica para vocês, porque no vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão de análise do período simples, mas com a temática do Senhor dos Anéis. Vamos juntos? Bom, eu fiz para vocês esse questionário, como eu disse, com a temática do Senhor dos Anéis, e nós vamos agora responder juntos. Na verdade, o que eu sugiro para você é o seguinte: primeiro, faça sozinho para você saber quais são as suas dúvidas e depois venha conferir aqui os comentários e o gabarito. Combinado? Então vamos lá. Levando em consideração a análise sintática dos termos da oração, o um anel foi forjado para o comando de todos os outros. A gente sabe que a frase não é assim, né? Mas eu dei uma adaptada aqui para a gente poder fazer a análise sintática dos termos. O termo para o comando de todos os outros, julgue os itens a seguir. Então, levando em consideração essa oração, vamos analisar isso aqui. O termo para o comando de todos os outros deve ser classificado como um adjunto adverbial. Queridos, então, um anel foi forjado para o comando de todos os outros. Olha só, para o comando de todos os outros está expressando para a gente uma circunstância. Se é uma circunstância, vai ser sim um adjunto adverbial. Professora, como é que você pode ter certeza de que isso é uma circunstância? Vamos analisar juntos? Queridos, quando eu vou analisar a estrutura, um anel foi forjado para isso. Olha só, a primeira coisa que a gente faz é achar o verbo. O verbo foi forjado. Identifico o sujeito, um anel. E aí eu analiso que esse sujeito está sofrendo a ação. Está sofrendo a ação, foi forjado aí, está estruturando para a gente uma oração na voz passiva analítica. Não tenho nenhum termo que esteja exercendo a ação, ou seja, o agente da passiva dessa estrutura foi omitido. A gente sabe que essa é uma característica que pode sim acontecer com o agente da passiva. O agente da passiva ele pode ser facilmente omitido da oração. Isso é mais comum, mais normal quando a gente tem uma voz passiva sintética, mas também pode acontecer com a voz passiva analítica. Pois bem, e aí eu vejo, ok, então foi forjado para o comando de todos os outros, está expressando o quê no final das contas? Aqui está sendo para a gente a finalidade, é o objetivo. Foi para que ele foi forjado, certo? Então vamos analisar? O termo deve ser classificado como adjunto adverbial? Certíssimo. É um adjunto adverbial porque expressa uma circunstância. O termo para o comando de todos os outros expressa uma circunstância de modo? É uma circunstância de, como eu acabei de falar, uma circunstância de finalidade. Então, está errado. O termo para o comando de todos os outros pode ser deslocado para o início da oração, desde que demarcado por vírgulas. Gente, a gente sabe que o adjunto adverbial tem essa característica da transposição. Ele não precisa ficar junto ao verbo sempre, né? Não é igual ao adjunto adnominal, não. Ele é meio revolts, né? Que a gente falou, ele é super independente. Então, ele pode sim ser deslocado para outros lugares da oração, desde que essa ordem indireta seja demarcada por vírgula. Então, ficaria assim, para o comando de todos os outros, o um anel foi forjado. Pode? Faz sentido? Sim, pode. Faz sentido. Então, esse daqui está certo. A oração se apresenta na voz passiva analítica? Acabamos de falar que sim. O sujeito está sofrendo a ação e a gente tem uma locução verbal com o verbo principal no particípio. Então, certíssimo. Identifica-se na oração um agente da passiva expresso? Não. Lembrando, o agente da passiva é o termo que exerce a ação na voz passiva. Não está expresso. A gente não consegue identificar quem forjou um anel. Quem leu Silmarillion sabe o que aconteceu. No Hobbit também dá pra... Na verdade, quem leu O Senhor dos Anéis sabe quem foi que forjou. Mas não vamos falar, não. Vamos deixar isso aí só para nossa comunidade geek, nerd, né? Vamos lá. Leia a curiosidade a seguir sobre as gravações dos filmes da trilogia O Senhor dos Anéis. Então, eu compilei aqui para vocês algumas curiosidades. Então,
Fã número 1. Há boatos de que o Christopher Lee, o Saruman, vocês sabem, né, quem é o Saruman? O Saruman lia O Senhor dos Anéis pelo menos uma vez por ano até morrer, em 2015, aos 93 anos. Ele já faleceu, né, gente? Ele foi o único da equipe a ter conhecido Tolkien pessoalmente. Olha só que honra! Gente, pelo amor de Deus. Ó, ele realmente era fã número 1. Eu já li Senhor dos Anéis só 3 vezes. Ele lia uma vez por ano. Caracas! E aí, quantas vezes vocês já leram o Senhor dos Anéis? Você já leu o Senhor dos Anéis? Deixa pra mim nos comentários, eu quero saber. Você só leu ou você assistiu ao filme? Se você leu, você gostou mais do livro ou do filme? Quero saber. Deixa aí nos comentários pra mim. Pois bem, então a gente tem essa estrutura, vamos analisar o que está sendo dito aqui. Em relação à análise sintática dos termos do elemento verbal do texto, julgue os itens a seguir. O termo boatos exerce papel sintático de sujeito determinado, simples na oração. Olha só, gente, há boatos. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, não tem sujeito. É uma oração sem sujeito, é um sujeito inexistente. Então, esse está errado. O termo O Senhor dos Anéis complementa o verbo transitivo direto ler. Por isso, deve ser classificado sintaticamente como objeto direto. Então, vamos lá. O Senhor dos Anéis... Olha só, não, antes. A boato de que Christopher Lee lia O Senhor dos Anéis. Olha só, quem lê, lê algo. É um verbo transitivo direto. O que ele está lendo? O Senhor dos Anéis, o livro chamado Senhor dos Anéis. Então, o item está certo. O termo, pelo menos uma vez ao ano, expressa a circunstância de quê? Frequência, exatamente isso. Quantas vezes, qual é a periodicidade que ele exerce aquela ação? Esse aqui está certíssimo. O termo pessoalmente é classificado morfologicamente como um adjetivo. Pessoalmente? Não, né, gente? Pessoalmente vai ser um advérbio, expressa uma circunstância, é um adjunto adverbial. A gente sabe que toda circunstância, quando aparecer uma circunstância, seja um advérbio, uma locução adverbial, uma oração de valor adverbial, sempre que aparecer uma circunstância, a gente pode classificar como adjunto adverbial. Pois bem, aqui não é um adjetivo, é um advérbio. Professora, como é que você tem certeza de que isso é um advérbio? Uai, gente, está se referindo a quem? Lembra, adjetivo caracteriza substantivo apenas. Aqui, pessoalmente, está se referindo ao ter conhecido. Está trazendo para a gente uma circunstância ao verbo. Então, um termo que expressa circunstância ao verbo é um advérbio. O termo em 2015 e o termo aos 93 anos expressam circunstâncias e devem ser classificados morfologicamente como advérbios e sintaticamente como adjuntos adverbiais. Exatamente isso. Gente, toda vez que você tiver uma circunstância, você vai ter um advérbio, você vai ter, então, sintaticamente, adjunto adverbial. A gente só tem aí 3 esferas de análise diferentes, mas para falar sobre a mesma coisa. Circunstância é uma análise semântica, advérbio é uma análise morfológica, adjunto adverbial é uma análise sintática, ok? Esse aqui, certíssimo, e expressa uma circunstância de quê? De tempo, né? O termo o único da equipe deve ser analisado como predicativo, pois trata-se de uma característica atribuída, vamos ver? Deixa eu ver, nananã, uma vez foi ano até morrer. Ele foi o único da equipe. Verbo ser. Gente, verbo ser, ele geralmente é um verbo de ligação. Tá lá na listinha, né, dos verbos de ligação. Então, ele geralmente é um verbo de ligação e aqui realmente está atribuindo, tá ligando o sujeito, desculpa, a uma característica atribuída ao sujeito. O que ele foi? O único da equipe, e aí vem esse complemento, a ter conhecido Tolkien pessoalmente. Então, sim, isso daqui é de fato um predicativo. Beleza? Um predicativo do sujeito. Então, nova curiosidade. Machucado, olha isso. Meu colega Orlando Bloom, né, que era o Legolas, eu vim aqui de Lothlórien, eu sou também uma elfa, mas vamos lá. Então, Orlando Bloom, o Legolas, fraturou as costelas ao ser jogado de um cavalo em cena de As Duas Torres, o segundo livro, né, da trilogia. Ele insistiu para trabalhar já no dia seguinte, mesmo reclamando de dor. Isso aí é comprometido com as gravações, né? Na analise a oração. Orlando Bloom trabalhou no dia seguinte, mesmo com dor. O termo destacado na oração expressa a circunstância de... Vamos lá, gente. Mesmo com dor. Imagina, ele quebrou a costela, ainda que ficasse doendo, ainda que estivesse doendo, embora estivesse doendo. Queridos, qual é a circunstância que está sendo expressa aí? Bora lá. Aqui a gente vai ter algo que é
contra a lógica, certo? A lógica não é, se você está com muita dor, gente, pelo amor de Deus, descansa, se cura, se trata, saúde em primeiro lugar. Mas ainda que estivesse doendo, ainda que ele tivesse quebrado a costela, mesmo que ele tivesse quebrado a costela, ele quis gravar. Então aqui a gente tem uma ideia de algo que vai contra a lógica, concessão. É porque elfos, né, gente, quase não sentem dor. Então aqui, concessão. Próximo. Anão. Com 1,85 m, o ator John Rhys Davies, que fez o anão Gimli. Eu falo Gimli, gente, tem gente que fala Gimli. Enfim, não vamos julgar a pronúncia da professora, né? Era o mais alto da Sociedade do Anel. Olha só o que são os efeitos especiais, né? Ele é... Tá, vamos colocar aqui 23 centímetros a mais do que eu. Ai, gente, eu tenho 1,62 m e esses 2 centímetros são muito importantes, tá bom? Mas vamos lá, esse povo alto, né? Então, 1,85 m, esses efeitos de câmera. Cada termo da oração recebe sua classificação sintática, a gente sabe disso. O termo o mais alto da Sociedade do Anel é o quê? Vamos lá. Com 1,85 m, o autor John Lalala, que fez o anão, ele era o mais alto da Sociedade do Anel. Verbo ser, sujeito, aí é um sujeito desinencial, elíptico, oculto, semântico, implícito, contextual, né? Se referindo ao ator, a ele. Verbo ser é um verbo de ligação. Então, o mais alto da Sociedade do Anel vai ser pra gente um predicativo do sujeito. Esse predicado é um predicado nominal. Na oração, o ator era o mais alto da Sociedade do Anel. O verbo deve ser classificado como? Acabei de falar. Ai, tá muito fácil, gente. Já entreguei. Isso aqui é um verbo de ligação. Lembra, o verbo de ligação é aquele que liga o sujeito a uma característica atribuída ao sujeito. E para ser verbo de ligação, tem que estar lá naquela listinha, né? Do cafés para dois, quase travei aqui. Cafés para dois vendo TV, não é isso? C de continuar, A de andar, F de ficar, E de estar, S de ser, P de permanecer, P de ai meu Deus, parecer, vendo TV, V de viver, T de tornar-se, V de virar. Então, são esses os verbos que podem ser verbos de ligação desde que estejam ligando o sujeito a uma característica atribuída ao sujeito. Tem um vídeo sobre isso, hein, se você tem dúvida. Mas vamos lá, próximo. Poliglota. Viggo Mortensen aprendeu a falar fluentemente a língua élfica. Tcharam! Fluentemente a língua élfica para os filmes. Ele já dominava o inglês, o italiano, o francês, o espanhol e o dinamarquês. Olha só, né? Na última oração, o verbo dominava deve ser classificado como um verbo de ação. Ele não está na lista dos verbos de ligação. E quem domina, domina algo. É um verbo transitivo direto. Então, vamos marcar aqui, verbo transitivo direto. Gente, qual é o objeto direto? O que ele dominava? O inglês, o italiano, o francês, o espanhol e o dinamarquês. A gente tem um objeto direto com 1, 2, 3, 4, 5 núcleos diferentes. Que legal, né? Vamos lá. No primeiro período, o termo para os filmes expressa a circunstância de... Então, ele aprendeu a falar fluentemente a língua élfica para os filmes, com a finalidade de gravar. Olha, novamente, um adjunto adverbial de finalidade. Toda vez que expressar uma circunstância, um objetivo, a gente tem aí com a circunstância de finalidade, o adjunto adverbial de finalidade. Vamos para mais um. Medo. Shanben, o Boromir, tinha medo de voar de helicóptero para gravar cenas das montanhas. Ele costumava fazer o caminho a pé ou a cavalo. Olha a disposição. Isso que é medo, hein, gente? Mas vamos lá. O termo de helicóptero pode ser analisado como uma circunstância de instrumento. Depois eu vou colocar esse S ali, tá bom? De instrumento. Não, instrumento é o objeto que a gente utiliza para alguma coisa, certo? Tipo, ele abriu a porta com a chave, ele pregou o quadro com o martelo, é um instrumento. Aqui é um meio de transporte, então seria um adjunto adverbial de meio. Então aqui, errado. Não é só porque é instrumento que está escrito aí, não, que está errado, tá? É porque é um adjunto adverbial de meio. O termo a pé ou a cavalo caracteriza o substantivo caminho. Por isso, devem ser classificados como adjunto adnominal? Não, né, gente? Ele costumava fazer o caminho a pé ou a cavalo. A pé ou a cavalo está expressando para a gente uma circunstância também de meio. Qual era o meio que ele utilizava para fazer
o caminho. Então, perceba, está trazendo uma circunstância para o verbo fazer, e se é para o verbo, é um advérbio. É uma circunstância, né? Para um verbo é um advérbio, ai meu Deus, um adjunto adverbial. São adjuntos adverbiais de meio. Outro errado, então. Eu amo essa cena, não tinha como não colocar. Para mim, é uma das cenas mais icônicas, e eu sei que não é o protagonista, né? Uma personagem secundária, mas vamos na fé. A Elwen eu sou assim, panzoca dela, principalmente por causa dessa cena. Mas vamos lá. Então, a gente tem ali o rei bruxo, né, de Angmar, com seu Nazgûl, não sei o quê. E aí ele tá lá se achando o invencível, porque a gente sabe que tinha uma profecia falando que nenhum homem o mataria. E aí esse cavaleiro tá lá confrontando ele e ele fala: hahaha, seu tolo, nenhum homem pode me matar, morra agora. E ela tira o elmo e fala: não sou um homem. E aí pega a espada e enfia aqui nele. E aí ele morre. E o braço dela fica todo, né, deteriorado lá, ela cai na batalha, a gente fica sem saber se ela morreu, se ela não morreu, e aí fica aquela tensão, mas não vou falar o que aconteceu, você precisa ler o livro ou assistir ao filme. Vamos lá. Cada termo da oração recebe sua classificação sintática, já sabemos disso. Na oração, o rei bruxo de Angmar foi morto por Elwen. O termo em destaque exerce papel sintático de, então ele foi morto é o verbo. O rei bruxo de Angmar vai ser o sujeito. Foi morto. Olha só, novamente a gente tem uma locução verbal com o verbo principal no particípio. A gente tem aí uma oração na voz passiva analítica. O rei foi morto, ele está sofrendo a ação na voz passiva analítica. Por Elwen, está sendo aí o agente, né? A Elwen foi o agente, foi ela que matou o rei bruxo de Angmar. Então, é o agente da oração da voz passiva, mais conhecido carinhosamente como agente da passiva. Então, aqui, letra C, agente da passiva. Ai, gente, eu acho essa cena muito engraçada. E aí, eu, eu me identifico muito com Merry e com Pippin nessa cena. Então tá lá o Legolas, né, explicando a comida élfica que eles acabaram de receber pra viagem, né, que eles estavam indo pra Mordor e tal. E aí eles recebem, sabe, lá do reino de Galadriel e tal. E aí o Legolas lá falando, isso aqui é o Lembas, é o pão élfico, sabe? O pão de viagem élfico. Uma pequena mordida é o bastante para encher o estômago de um homem adulto. E aí o Merry dá aquela olhada assim com uma cara de pastel, Pippin também, e aí um vira pro outro assim, ei, quantos que você comeu? 4. Gente, olha isso, uma pequena mordida é o suficiente para encher o estômago de um homem adulto. Ele comeu 4 lembas. Quem nunca, né? Hashtag não julgo. Então, vamos nessa. Cada termo da oração recebe sua classificação sintática, já sabemos disso. Na oração, encher o estômago de um homem adulto, o termo em destaque exerce papel sintático de... Então, vamos lá. Encher vai ser o nosso verbo, né? A gente aí não tem uma marcação de sujeito. Deixa eu ver, volta lá na oração. Uma pequena, né, bastante, é o bastante para isso. Aqui a gente tem um verbo no infinitivo impessoal, mas quem enche, enche algo, é um verbo transitivo direto. Esse é o foco. Não se preocupa com o verbo encher, com o sujeito do verbo encher por enquanto, não. Então, o foco é encher, é um verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto? O que ele enche? O estômago de um homem adulto. Beleza, então o estômago de homem adulto vai ser o nosso objeto direto. Qual é o núcleo do objeto direto? Estômago. Ou é um adjunto adnominal e de um homem adulto vai ser o quê? Objeto indireto? Não tem como ser objeto indireto se o verbo for um verbo transitivo direto, né, gente? É um adjunto adverbial? Perceba, tá caracterizando, tá trazendo uma circunstância para o verbo encher? Encheu de um homem adulto? Não, né? Tá trazendo uma característica esse de um homem adulto tá trazendo uma característica para estômago. É o estômago de um homem adulto. Então, olha só, tá caracterizando um nome, um substantivo. Se caracteriza um substantivo, não tem como ser objeto, não tem como ser adjunto adverbial. Não tem como ser agente da passiva, porque essa oração não tá na voz passiva nem sintética, nem analítica, né? A gente sabe que a voz passiva sintética tem a partícula passivadora e a voz passiva analítica tem a locução verbal com o verbo principal no particípio, não é o caso. E aí a gente vê, ok, então de um homem adulto pode ser adjunto adnominal, o complemento nominal tem preposição,
Tá se referindo a quem? Estômago. Estômago é o quê? Substantivo. Substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Se está se referindo a um substantivo concreto, então aí a gente tem um adjunto adnominal. Lembra da tabelinha? Então, se você não lembra, dá aquela revisada no que é um adjunto, no que é um complemento. Aqui é um adjunto adnominal. Beleza? Vamos para mais uma. Vem o Frodo, né, pagar aquele sapo bem no comecinho da Sociedade do Anel, vai pagar aquele sapinho de leves pro Gandalf, falando assim, nossa, você tá atrasado, Gandalf. Aí o Gandalf manda aquela, né? O mago não se atrasa, Frodo Bolseiro, nem se adianta, ele chega exatamente quando pretende chegar. Manda essa desculpa lá na portaria quando você chegar atrasado nas aulas, quando voltar pro presencial, gente. Aí fala assim, você vai entrar só no segundo horário. Não tô atrasado, nem adiantado, eu chego na hora que eu deveria chegar. Será? Será que a galera cai nessa? Acho que não, hein, galera? Mas vamos lá. Circunstâncias também podem ser expressas por orações. Gente, a gente sabe, pode ser expresso por um advérbio, uma locução adverbial ou uma oração de valor adverbial. No último período, o termo quando pretende chegar expressa uma circunstância de. Então, ele chega quando pretende chegar neste momento. Então, não tem problema ser uma oração, mas está expressando pra gente uma semântica de tempo. Beleza? Fácil, né? Eu nunca pensei, eu adoro essa cena, porque o Gimli, ele é muito amigo do Legolas, mas essa amizade foi construída, né, gente? A gente tinha uma relação aí um tanto conflituosa no início, porque os elfos e os anões eram inimigos mortais. Mas olha só, a gente não segue os padrões da sociedade, principalmente quando a gente está se referindo a preconceitos, né? Então, aqui é a relação de equidade. Olha que mensagem linda de igualdade, equidade e de amizade. Então, elfos e anões, mesmo sendo grandes inimigos mortais, aqui eles viraram grandes amigos. São os grandes companheiros. Eu nunca pensei que morreria lutando ao lado de um elfo, o Gimli fala. E aí o Legolas responde, e que tal ao lado de um amigo? Tururu, turururururu. Sim, eu poderia fazer isso. Então, essa foi uma cena pré-guerra, né, gente? Foi uma cena antes da guerra. Pois bem, queridos, então, a partir da análise interpretativa do texto e levando-se em consideração as regras de análise sintática do período simples, julgue os itens a seguir. A estrutura, eu poderia fazer isso, se apresenta na ordem indireta. Para ficar na ordem direta, deveria ser reescrita como isso eu poderia fazer. Gente, qual é a ordem direta e qual é a ordem indireta da oração? Ordem direta é sujeito, verbo, complementos, né? Objetos, se for um verbo transitivo direto, um predicativo, se for um verbo de ligação, e adjunto adverbial, caso houver. Beleza? Então, sujeito, verbo, complementos e adjunto adverbial. Essa é a ordem direta da oração. Ordem indireta é toda vez que você pega qualquer um desses termos e inverte a ordem, tira do lugar, beleza? Aqui, eu poderia fazer isso, minha estrutura verbal, vamos colocar assim, minha estrutura verbal eu poderia fazer, sujeito eu, isso é o objeto direto, é o complemento? Tá na ordem indireta? Não, tá certinho, sujeito, verbo e complemento. Então, esse item está errado. O termo ao lado de um elfo admite a transposição, desde que demarcado por vírgula. A estrutura poderia ser então reescrita como: eu nunca pensei que ao lado de um elfo eu morreria lutando. Vamos ver? Será que é um adjunto adverbial? Se for um adjunto adverbial, admite a transposição facilmente. A gente sabe que essa é uma das características do adjunto adverbial. A gente pode deslocar na oração, desde que marque com vírgula. Então, eu nunca pensei que morreria lutando ao lado de um elfo neste lugar, é uma circunstância de lugar. Então, adjunto adverbial de lugar pode sim, gente, alterar a ordem, desde que marcado por vírgula. O item está corretíssimo. Ai, acabamos! Gostaram, gente? Gostaram, meninos, meninas? Espero que sim. Queridos, eu sei que a jornada é desafiadora. Eu sei que a jornada até Mordor para destruir um anel é um desafio tão precioso, né? Quais são os preciosos que a gente fica carregando aí, esses fardos que a gente insiste em carregar, hein? O que a gente precisa destruir aí para poder ser melhor? Pensa aí. Eu sei que isso é um desafio, mas a gente não precisa ir sozinho. Vamos juntos. Até a próxima aula.
até o próximo vídeo. Faça uma boa prova. Eu espero que todo mundo faça uma excelente prova. Um grande beijo. Tchau, tchau.